Olá, tudo bom? Hoje leremos do capítulo 21 ao capítulo 24. Então tem como título O Nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. Se Sara me deu a Abraão um filho na sua velhice, o tempo terminado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs o nome que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaac. E Abraão circuncidou seu filho Isaac quando era idade de 8 dias, como o Senhor tinha lhe ordenado. E era a idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que me ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de amar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Agar e Ismael são mandados embora. E viu Sara que o filho de Agar, a estive tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora desta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará como Isaque, meu filho. E apareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não pareça mal teus olhos acerca do moço e acerca de sua serva. Em tudo, Senhor, tudo o que a Sara diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da tua serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã e de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-lhe sobre o ombro, e também lhe deu um menino e despediu-se. Então ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino embaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente. Afastando-se, dizia: Que não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a sua voz. Tomou deste lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque lhe darei uma grande nação. E abrindo Deus olha e viu um poço de água, no qual foi encher o seu odre de água e deu a beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, no flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou uma mulher da terra do Egito. Agora vem o título Aliança com Abimeleque. Aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, o príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que nem mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a benevolência que devias me fará a mim e a terra onde peregrinaste. Disse Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto, e também tu não me o fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque. Assim foram ambos, fizeram uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras no rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui essas 7 cordeiras que puseram à parte? Disse: Tomara essas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam o testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berzeba, enquanto vamos jurar ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou o nome do Senhor, Deus eterno, e pregnou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Agora, capítulo 22, tem como título: Deus manda Abraão sacrificar Isaac. E aconteceu, depois de ter essas coisas, que orou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Disse: Toma agora teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em
holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs ela em seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar de Deus lhe dissera. No terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse-lhe Abraão a seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre o filho Isaque. Tomou o fogo e o cutelo em sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai. Ele disse: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar de Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. Tendeu-se Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe abradou desde os céus e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Disse: Não estenda tua mão sobre o moço e não faças nada. Portanto, agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Ele então levantou Abraão os seus olhos e viu um cordeiro atrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. Então Abraão tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em um lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Deus proverá. Por isso se diz até o dia de hoje, no monte do Deus proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo chorei. Diz o Senhor: Portanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, teu único filho. Deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua descendência serão benditas todas as nações, portanto obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para os seus moços e seguiram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu luz a Naor, teu irmão. O seu primogênito, Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Pezeque, Razo, Bildas, Gidelafe e Petuel. E Petuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reuma, deu também Getebá, Taás e Maaca. Capítulo 23. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. E já foram os anos de vida de Sarai. E morreu Sara em Kiriaque Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E Abraão fez luto por Sara e chorou por ela. Depois se levantou Abraão diante de sua morte e falou aos filhos de Et, sendo estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morte diante da minha face. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, eis no meio de nós, em terra, a tua morta, na mais escolhida de vossos filhos. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrar a tua morta. Então se mandou Abraão, inclinou-se diante do povo, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vós a sua vontade que eu sepulte a minha morte nas suas terras, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macapela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron, que habitava no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão: Diante dos meus ouvidos
dos filhos de Et e de todos os que entraram pela porta, está dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo de Edu, também Edu a cova que está nele. Diante dos olhos de Deus, a sepultura de tua morte. Então Abraão se inclinou diante da face do povo. E falou a Abraão aos ouvidos do povo, dizendo: Mas, se concordares, ouve-me e peço. O preço do campo o darei. Toma-o de mim, sepultarei ali a minha morte. E disse-lhe Efron a Abraão: Disse-lhe, meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, isto é entre mim, sepulta tua morte. Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et 400 ciclos de prata, correntes entre mercadores. E assim o campo de Efron, que estava em Macapela, em frente a Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, e confirmou como prioridade de Abraão diante dos olhos dos filhos de Et e todos os que entraram pela porta da cidade. Depois sepulcrou Abraão a Sara, sua mulher, Não sei. Não. na cova do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que dele estava, foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et como possessão de sepultura. Agora, capítulo 24. Uma esposa para Isaac. E era Abraão já velho e adiantado a idade, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao servo, o mais velho de sua casa, que tinha o governo sobre todo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que te faça chorar o nome do Senhor Deus dos céus e a Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, por meio dos quais eu habito, mas que irás até a minha terra, e a minha parte inteira, dali tomarás uma mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura, se não quiseres erguer minha mulher a esta terra, devo fazer teu filho retornar à terra onde saíste de Hebrão? Diz-lhe: Guarda-te, para que não faças para lá tomar o meu filho. O Senhor dos céus, que me tomou na casa de meu pai e a terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, e ele enviará o seu anjo diante da sua face, para que tome a mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, se a livre para o meu juramento, somente não farás para lá tornar o meu filho. Então pôs o servo sua mão debaixo da coxa de Abraão, e o Senhor jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu. Pois todos os bens que o seu senhor estiveram em sua mão, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Anaor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água, tarde ou no horário em que as moças saíam para tirar água. E disse o Senhor Deus de meu senhor Abraão: Dá-me hoje um bom encontro e usa de vontade para com teu servo Abraão. Meu senhor Abraão: Eis que eu estou de pé junto à fonte da água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça a quem dizer apaxa agora o seu cântaro para que eu beba, e ela dizer beba, e também terei de Deus camelo, esta seja a quem destinaste a teu servo Isaque. E que eu veja nisto que fizeste benevolência ao meu senhor. E aconteceu que, antes que é capaz de falar, chegou Rebeca, filho de Petuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o seu ombro. E a moça era muito bonita, virgem, a quem Deus, homem não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu, lhe ao encontro, e lhe disse: Peço-te, deixa-me ver um pouco de água no meu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, para que acabem de beber. Até que acabem de beber. Apressada e despojando no seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la
calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro no meio do ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, no peso de 10 ciclos de ouro, e perguntou-lhe: De quem as filhas? Fazer-me-no saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Ela disse: Sou filha de Beduel, filha de Milca e filha de Naor. Mas também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor e disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos meus irmãos, de meu senhor. E a moça correu e veio saber essas coisas à casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos da sua irmã, Rebeca disse sobre aquele homem: Foi ter com o homem que estava embaixo dos camelos junto à fonte, e disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás fora, pois eu já preparei a casa e lugar para os camelos. Então foi aquele homem até a casa e desataram os camelos, dando-lhe palha e pasto. Deram também água para lavar os pés deles e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. Ele disse: Fala. Então disse: Eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que ele se tornou grande, e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. E Sara, sua mulher do meu senhor, já idosa, deu à luz um filho, e ele é herdeiro de tudo quanto tem. E meu senhor me vestirá, dizendo: Não tomarás mulheres do meu filho, das filhas dos cananeus, e cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, a minha família tomarás para meu filho. Santíssimo Senhor, e se porventura a mulher não quiser ir, ele disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes uma mulher para vir a minha família e na casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores a minha família e te negarem a mulher, livre serás do teu juramento. Eu hoje cheguei à fonte e disse: Ó Deus, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperar o meu caminho, no qual eu ando, eu estou junto à fonte da água. Seja, pois, a moça que saiu tirar água, e a qual eu disser: Peço de dar-me um pouco de água ao teu canto, e ela me der, bebe tu também, a ti darei água aos teus camelos. Essa seja a mulher que o Senhor designou, filho de meu senhor. Antes que eu acabasse de falar do meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre seu ombro, desceu à fonte e tirou a água, e eu lhe disse: Peço, dê-me de beber. Ela apressou-se, abaixou seu cântaro e disse: Bebe também terei de beber aos seus camelos. Então bebi, e ela também deu aos camelos de beber. Então perguntei: De quem as filhas? E ela disse: Filha de Petuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre suas mãos. Inclinando-se, adorei ao Senhor. Bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar filho do meu irmão, do meu senhor, para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar benevolência e verdade a mim, fazemos-nos saber, se não também mo farei saber, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então respondeu Labão e Betuel, disseram: O Senhor procedeu este negócio, não podemos falar de mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma e leva, para que seja mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo essas palavras, inclinou-se à terra diante de Deus, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, e ele e os seus homens que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disseram: Dize-me ir, meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a moça conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhe disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir para que eu volte para o meu senhor.
chamemos a moça e perguntaremos a ela. Então chamaram a Rebeca e perguntaram: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram-se sua irmã Rebeca e a sua alma e sua ama e a seu servo de Abraão e seus homens. Abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, se tua mãe de milhares, que tua descendência conquiste a porta dos seus aborrecedores. Rebeca levantou-se com suas moças e montaram os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de onde se vem do poço de Lairoi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo, e à tarde, quando levantou os olhos e viu os camelos se aproximando, Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac. Então desceu do camelo e disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. O servo tomou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para dentro de sua mãe Sara e tomou a Rebeca por mulher e amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. É isso aí, muito obrigado. Assista a playlist, vai estar aqui. E também se inscreva no canal. Muito obrigado e sejam abençoados por Deus.